Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? Bem-vindos a mais um dia aqui no Modelo ADS Enfermeiro Contratado. Boa noite, Gisela. Boa noite. O pessoal tá entrando. Pessoal, boa noite. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou Fernanda Milenelli. Para quem não me conhece, obviamente eu sempre me apresento, porque todo dia a gente tem gente nova entrando e eu tô muito feliz. Ó, gente, o meu pai tá me mandando boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, Gisela. Aliás, eu não tenho como não falar, né? Boa noite pro pai, né, gente? É isso aí. Eu sou Fernanda Milenelli, eu sou enfermeira. Eu tô formada há mais de 18 anos. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha trajetória, porque a minha trajetória está muito vinculada ao modelo ADS, que é uma metodologia que fui eu mesma quem criei, com a ajuda de algumas pessoas que me apoiam nisso. Então, alguns recrutadores de RH acabam me apoiando muito nisso, mas o que eu percebi? Durante a minha trajetória profissional em carreira horizontal, eu não tinha muito essa noção, porque eu não fazia recrutamento e seleção, né? Então, eu era enfermeira especialista, muitas vezes eu acabava ajudando o recrutamento e seleção de algum enfermeiro júnior da minha área, ou estagiário de enfermagem, que também tinha, mas caso contrário, não. E aí, conforme eu fui crescendo, então indo para coordenação, indo para gerência de prática, gerência de enfermagem, eu fazia diversos processos seletivos. E aí, no processo seletivo, gente, eu pude perceber que o enfermeiro ele saía bem despreparado da faculdade. Eu já tinha esquecido de ter passado por isso. E aí, eu comecei a perceber... Boa noite, Sandra! Eu comecei a perceber, gente, de uma certa forma, que o enfermeiro saía literalmente despreparado da faculdade. E cada vez mais, né, porque com o passar do tempo vão entrando tantas coisas dentro do calendário que a gente tem que dar de aula, que algumas coisas vão ficando para trás. E aí eu percebia pessoas muito boas falando bobagem, ou às vezes não sabendo se vender, às vezes não sabendo se recolocar e perdendo aquela oportunidade que para ele era de ouro. E eu já comentei com vocês que, assim, gente, só um pouquinho. Pode ir. Apareceu um dos filhos aqui, gente. Isso é vida real. Isso é vida real. Então, com o passar do tempo, gente, o que eu percebi? Que as pessoas acabavam perdendo essa possibilidade. E aí, falando como gestora, porque como pessoa a gente sente muita dó, né? A gente acaba falando, poxa, muitas pessoas contam da sua vida, a sua expectativa ali na entrevista, mas se ela não está cumprindo com a vaga proposta, poxa, eu não tenho como, eu como gestora, como representante da instituição naquele momento, eu acabar contratando ela, sabendo que ela não cumpre os requisitos da vaga que eu mesma desenhei e que é necessário para aquilo, né? Então, diante disso, eu me vi com um desafio muito gostoso na mão, que foi montar o modelo ADS, enfermeiro contratado, onde a gente auxilia vocês, enfermeiros, na contratação. Então, a gente demonstra várias etapas de processo seletivo, e é isso que eu trago semanalmente aqui nas lives para vocês. A gente demonstra muito sobre processo seletivo, porém, gente, além do copia e cola de processo seletivo, que isso a gente tem vários cursos de mercado, e eu não estou aqui para falar nem bem nem mal, mas não é a metodologia que eu acredito. Dentro da minha metodologia, o que eu acredito esses dias eu vi uma frase muito legal, e aí eu falei, nossa, eu vou guardar para eu falar qualquer dia. E é o seguinte, gente, quem aprende não depende. E aí essa a minha forma com vocês. Eu tô aqui para ensinar vocês sobre o processo seletivo, mas principalmente, gente, sobre autoconhecimento. Quando a gente vai para um processo seletivo, a gente vai para se
vender de uma certa forma, porque a gente vende a gente vende o nosso conhecimento, a gente vende o nosso trabalho em troca exatamente de um salário, de uma remuneração e de outros benefícios. Então, a gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender essas técnicas. Então é isso, gente, quem aprende não depende. Então eu não tô aqui para falar para vocês como que monta um currículo, daqui, deixa que eu monto para você, ou toma um modelo pronto, faz igual, ou olha aqui são as principais perguntas do recrutador e ponto, responde isso que vai dar bom. Boa noite, Sil. Ou alguma coisa do tipo, não, gente, quem aprende não depende. Eu não quero ver ninguém dependente de mim a vida inteira para fazer currículo, chegou a Sil, para participar de processo seletivo, para responder uma pergunta do recrutador. Esses dias teve uma pessoa que me mandou uma mensagem na hora no WhatsApp, falou, Fernanda, eu tenho um DISC para fazer, me ajuda a preencher? Não, gente. O DISC são questionamentos de autoconhecimento. Se você não sabe sobre você, eu vou saber. Eu procuro ter uma relação muito próxima com muitos de vocês. Mas tem muita gente que eu nem conheço, assim, pessoalmente falando. Eu conheço por mensagem e tal, e a gente é próximo. Mas, assim, autoconhecimento, o nome já diz, sou eu, autoconhecimento. Então, eu não vou te ajudar em relação a isso, né? Nem posso interferir, porque senão pode ser que nem dê certo exatamente por isso. Então, o modelo ODS veio disso, tá? Veio de uma indignação minha em relação à nossa formação. E hoje eu até conversei com um grupo de profissionais e a gente vê, eu estava falando com um fotógrafo, e a gente vê que está ruim a formação em várias outras profissões. Ele estava reclamando também da fotografia. Então é exatamente isso. E o que a gente, como profissional, a gente tem que fazer é não se indignar. Se indignar, né? Não deixar pra lá. A gente tem que se indignar com isso, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar ser o melhor que a gente pode ser, tá? Eu não tô aqui pra falar que eu sou o melhor de que todo mundo, mas eu sou o melhor que eu consigo ser. E a gente se indignar aí cada vez pra alguma coisa melhor ou fazer algo melhor por alguém. E aí, por conta disso, hoje eu estou aqui fazendo essa live extra na semana, exatamente porque a gente está no aquecimento do Intensivão Modelo ADS Enfermeiro Contratado. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Eu vou colocar o link aqui, então a nossa equipe aqui vai colocar o link, eu vou fixar para vocês o link das inscrições do Modelo ADS Enfermeiro Contratado. São 3 aulas, gente, 26, 28 e 30 de agosto, gratuitas, online, só que vocês só vão receber o link da aula quem tiver no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp, tá? Porque é por lá que a gente faz esse tipo de comunicação. Então se inscrevam, daqui a pouquinho a gente já põe o link aqui, até o final da live eu coloco e já vou deixar fixado aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Então se inscrevam, e eu tô aqui exatamente por respeito às pessoas que se inscreveram e que preencheram um questionário, que é um questionário que eu gosto de colocar para conhecer vocês, para conhecer a turma que está chegando, para a gente direcionar exatamente a nossa fala para as dores, né, de vocês. E as pessoas colocaram que o que elas mais queriam saber é sobre as habilidades. E aí por isso que eu tô aqui para falar das habilidades. Então, quem é você no processo seletivo? Você consegue se destacar no processo seletivo, enfermeiro? Essa é a minha pergunta para vocês. Então, vocês já se perguntaram o quão competente vocês são? Vocês já conseguiram conquistar a vaga dos sonhos de vocês? Ou vocês continuam fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, fazendo a mesma coisa? Gente, tem uma frase do Einstein que fala que doido, eu não lembro direito o termo que ele utilizou, mas ele fala assim, que doido é aquele que acha... Ô Sil, a gente vai... É o link da inscrição mesmo. Depois... Sil, a gente vai... o link... A gente abriu aqui, a Danila vai colocar agora o link, você reentra, que aí ele vem pra você, o link do questionário, tá? E aí quem não conseguiu também, ó, a Danila tá entrando aí com o meu nome, então vocês já vão ver
a gente já colocando aqui. Então tem uma frase do Einstein que fala assim, que doidos somos nós de esperar resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. Então é exatamente isso, gente. Habilidades não adianta. Habilidades, independente da gente falar de habilidades técnicas ou de habilidades comportamentais. Hoje eu tô aqui para falar de comportamental, não tô aqui para falar de técnica. Mas quando a gente fala de habilidades comportamentais, ela acaba mudando conforme o tempo. Por quê, gente? A habilidade, ou você começa a trabalhar em algo que você ainda não tem tanta destreza, você sabe que aquilo é necessário, mas que você ainda não tem muita destreza. Então, isso é um ponto, tá? E hoje, supondo o meu quesito, vamos lá, comunicação ainda está em desenvolvimento. Se eu começo a trabalhar muito em cima disso, daqui 1 ano, 2 anos, ele provavelmente vai estar desenvolvido. Isso não significa que eu não tenho mais nada. Por quê, gente? Se eu dei um passo na minha vida, eu dei um passo na minha carreira, de uma certa forma, eu dando este passo, dessa forma, eu mudei o meu status. Então, eu tenho já habilidades desenvolvidas, mas num status acima. Boa noite, Jairo, tudo bom? No status acima, eu vou ter outras habilidades que eu vou ter que desenvolver. Vou dar um exemplo. Tomada rápida de decisão, um raciocínio clínico. Somos enfermeiros júniores, recém-formados. Isso não é uma habilidade que a gente tem. É uma habilidade que vai estar em desenvolvimento. Eu sou um enfermeiro sênior. Essa é uma habilidade que eu já espero que você, enfermeiro sênior, já tenha. Que é exatamente tomada de decisão rápida e raciocínio clínico. Liderança. Liderança é algo que você vai desenvolvendo. A partir do momento que você chegar num ponto que a tua habilidade de liderança, ela já vai estar em desenvolvimento, mas assim, já num up para muito bem desenvolvida, pode ser que seja um momento que você vai ser promovido para a liderança de enfermagem mesmo, porque nós somos enfermeiros são líderes já de equipe, e aí aos poucos você vai tendo upgrades. Então por isso que eu falo, as habilidades elas estão constantemente sendo desenvolvidas, e quanto mais você se desafia, quanto mais você desenvolve suas habilidades, mais você vai ter habilidades a desenvolver, porque você vai deixando as outras e você vai incorporando essas outras e já vai ser muito natural. Supondo, se vocês olharem, gente, as minhas lives lá do comecinho do ano, eu tava mais travada. Por quê? Eu sempre gostei de dar aula, eu gosto, não tenho problema de falar em público. Mas eu preferia dar aula ou falar num auditório para 300 pessoas. Eu falava isso aqui no começo na ADS, eu prefiro falar para 300, 400, 500 pessoas, como eu já fiz várias vezes. Não tenho problema com isso, mas me deixava meio receosa a câmera. E hoje em dia eu já consigo ficar muito mais tranquila com isso, porque foi uma habilidade que eu desenvolvi. Agora, se eu tivesse ficado travada lá, tivesse entrado com uma crença limitante, que a gente já fez live sobre crença limitante também, vocês já sabem. Se eu tivesse ficado lá atrás com uma crença limitante minha, do tipo, eu não tenho coragem, eu não vou fazer live porque eu não consigo falar na frente das câmeras, eu não estaria aqui hoje e eu não estaria desenvolvendo tantas pessoas como eu estou desenvolvendo hoje, tá? Então é isso. Então, gente, se vocês continuam fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes, eu não posso fazer nada, vocês não vão ter, tá? Quem faz sempre a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado. É hora da gente mudar de estratégia e é agora, e é por isso que semana que vem tem o Intensivão Modelo ADS Enfermeiro Contratado. Então, até o final dessa live de hoje, vocês vão entender que as habilidades socioemocionais é o segredo que falta para vocês se destacarem dos concorrentes de vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente forma por ano no Brasil cerca de 100 mil enfermeiros? Tirando todo mundo que já está formado e que não conseguiu emprego ou que conseguiu emprego e está no mercado de trabalho? Exatamente. Se a gente tiver lá, ó, e aí eu falo como uma ex-epidemiologista, ex não, porque a gente nunca é ex, né? Tirando de namorado, de marido, de resto a gente não é ex. Mas eu era enfermeira de controle de infecção e trabalhava muito com epidemiologia. O que a gente faz com estatística de infecção?
A gente pega assim, a estatística de infecção, tem o meio, e aí a gente pega do meio para o zero, né, que seria o melhor, a gente traça a metade desse. E do meio para o 100%, que seria o pior resultado, a gente também traça. E a gente fala assim, em que percentil que você tá? A gente tem que estar pelo menos, gente, do meio para chegar nos melhores. E não do meio para baixo, né? Esse é o nosso propósito. 100 mil já é gente pra caramba. 100 mil por ano, né? Tirando o que já está acumulado. É igual nossas contas, né? Vai chegando e vai acumulando, vai chegando e vai acumulando. Então, assim, já é muita gente. Para quem não sabe, o Brasil, quando a gente olha no mundo, mapa mundi, tá? O Brasil é um dos países, ele está no ranking já quase em primeiro lugar, dos países que mais tem faculdade de enfermagem, tá? Por isso que as pessoas gostam muito fora recrutar enfermeiro brasileiro. É ótimo, só que a gente tem muita dificuldade de validar o nosso diploma e validar a nossa língua. Então, assim, isso é ótimo, porém, né, a gente tem pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue validar o nosso diploma lá fora. Mas, enfim, gente, o que eu quero falar não adianta a gente deixar a sorte, não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa, não adianta a gente não estudar. Ó, vou fixar aqui, tá, gente? Deixa eu fixar aqui, peraí, fixar comentário. Pronto, ó, tá ali no meu próprio nome, ali no meu Insta pessoal. Copia no navegador. E é só copiar e colocar depois, mas coloca depois, gente, no navegador, tá bom? Então é isso, não adianta a gente fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, sendo que a gente tem pelo menos por ano 100 mil competidores ali conosco, tá? E aí quando a gente fala, a gente sai da faculdade, né, como um herói. Eu não sei vocês, gente, mas na faculdade, na época quando eu fiz, a gente saía com aquele ar de Florence Nightingale, né, assim, de Salvador do mundo, muito romantizado, com aquela frase da Florence que a enfermagem é a arte de cuidar. Essa não é uma frase que eu muito gosto, eu pessoalmente falando, porque eu acho que enfermagem é sim um cuidado, mas não é a arte de cuidar, ela é uma profissão que cuida, né? Então, até pra gente cada vez mais profissionalizar a enfermagem, somos pessoas que estudamos, investimos dinheiro e queremos dinheiro em retorno disso. Mas a gente sai pensando só em procedimento, medicamento, cuidado, curativo. O que a gente mais quer é funcionar uma veia, o que a gente mais quer é escutar as bulhas rítmicas, normofonéticas lá do paciente em 2 tempos. O que a gente mais quer é fazer um curativo de uma lesão por pressão, que tem aquelas cavernas lá pra gente ficar 3 horas. Só que aí quando a gente pega um plantão com 16 pacientes e pra gente fazer um curativo desse, a gente fica desesperado. Porque você fala assim, como que eu vou encaixar? Quando eu era estagiário, tá ótimo, né? Eu fazer um curativo de 2 horas no paciente. Mas agora que eu sou o enfermeiro responsável por esta unidade, com 16 pacientes, com um time aí de 4 técnicos de enfermagem para gerenciar, um monte de gente ligando, como que eu vou fazer um curativo especial deste, que é privativo do enfermeiro, de 2 horas aí dentro do meu plantão de 6 horas? E aí entra, sabe o quê? Não é a sua hard skill. Porque a sua hard skill te obriga, literalmente, você, é privativo, é você. Mas entra a sua soft skill, gente, a gestão do tempo. Por isso que eu falo, a habilidade de vocês socioemocionais é muito importante. Além da gestão do tempo, a resiliência também. Estudos mostram que mais de 80% dos recrutadores com habilidades socioemocionais, eles colocam que é muito mais importante em 80% dos casos do que as técnicas. Porque muitos falam assim, a técnica deixa comigo que eu treino. Agora socioemocional nem tanto. E aí, gente, com 18 anos aqui ó, no lombo, esses dias eu conversei com uma enfermeira que tá com a gente no modelo ADS, ela falou assim, eu tenho 55 anos aqui na cabeça, eu tenho 18 anos no lombo de enfermagem, eu posso garantir que uma coisa eu aprendi, que é lidar com pessoas, é gerir conflitos e manter a calma em situações. E isso é o que realmente faz a diferença na prática diária da enfermagem. Um bom curativo é bom, é ótimo, é excelente, isso é tua obrigação.
uma punção venosa, nem sempre isso vai ser do enfermeiro, tá? Confesso para vocês que nós temos técnicos de enfermagem muito mais habilidosos na punção venosa periférica, às vezes, do que nós. Ou às vezes tem um grupo de catéter com pessoas especializadas. Mas a gente precisa saber. Dá uma boa intramuscular? Sim. Só que nada, gente, tira você de algo que é seu, que é raciocínio clínico. E sabe o que é o raciocínio clínico, gente? Não é técnica. Raciocínio clínico é habilidade também, tá? É o raciocínio clínico que faz você ouvir o que o paciente está falando, ouvir o que a equipe de enfermagem ou a equipe multidisciplinar está falando. É o raciocínio clínico que te faz entender que aquele momento é o momento que você tem que prestar atenção com a casa caindo em volta para você entender o que está acontecendo com o seu paciente e qual vai ser a conduta de enfermagem que você vai traçar. Então é isso que é seu, enfermeiro. E isso ninguém te tira. Raciocínio clínico é do enfermeiro, não é de mais ninguém ali da equipe. E é isso, ninguém tira isso de você. E isso é habilidade socioemocional. E é isso que a gente olha em processo seletivo, enquanto as pessoas estão se gabando, falando de procedimento técnico, que é sua obrigação e que vai ter no admissional e que a gente vai, inclusive, validar a técnica na maioria dos locais. Vocês estão quietinhos aí, vão mandando perguntas, vamos batendo papo, vão falando se vocês concordam, se vocês não concordam. E agora eu vou entrar em algumas habilidades que são as principais que o recrutador pede, tá? A primeira, e eu posso falar para vocês que eu considero a principal. Vocês já viram que lindinha a xícara da Academia da Saúde que a gente tem, gente? Ela veio da prima de uma das nossas colaboradoras aqui, né, da academia, da Danila. Pra quem já conhece a Danila, da Danila, ela veio de que lugar? Austrália. Da Austrália, gente, ela que faz, é linda, né, eu acho linda toda vez que eu bebo, mas enfim, vamos lá. Falando da principal, assim, eu vou começar já com a principal, que é mesmo para chamar a atenção de vocês. Não que nenhuma das outras não seja importante, é sim, mas essa, gente, assim, eu juro que dificilmente você vai ter isso desenvolvido, tá? Eu acho que a vida inteira isso vai estar em desenvolvimento. Para alguns mais avançados, para outros menos. E se isso não fosse tão importante, não seguia a segunda meta internacional de segurança do paciente. Quem é que sabe qual é a segunda meta da Organização Mundial da Saúde de segurança do paciente? Alguém sabe o que é? Chacrinha, para quem é mais antigo aí, falava que quem não se comunica se estrumica, né? Ele já profetizava isso. Então, ninguém colocou aqui, deixa eu só ver, porque outro dia eu não desci isso daqui, eu fiquei falando que ninguém falava e estava todo mundo falando. Mas até agora ninguém falou. Mas eu tô falando de comunicação eficaz. Gente, comunicação, isso, comunicação efetiva, muito bem, Nádia, isso mesmo, é a comunicação. O enfermeiro é o profissional da saúde que mais fala. Acho que talvez porque 80% é mulher, talvez, né, a gente fala pra caramba mesmo, mas é o profissional da saúde que mais fala. Ele fala com o paciente, ele fala com o familiar, ele traz uma informação de um e leva para o outro, ele conversa com a equipe médica, ele conversa com a equipe multidisciplinar. É a comida que não chegou, é o banheiro que está sujo, é o outro que quer uma fronha. É tanta coisa, gente. A gente conversa com... é a central de guias, porque o exame do paciente não autorizou. É a ambulância que chegou, que você liga na segurança para autorizar e entrar. Olha quanta gente a gente fala. É louco isso, né? Quando a gente começa a pensar no movimento, é o tempo inteiro atendendo o telefone, falando e dando diretriz e organizando o setor, e avisando para o outro o que está acontecendo. É exatamente isso. E se você não souber se comunicar, primeiro, se você não tiver bem essa destreza e se você não conseguir entender a informação e passar de uma forma correta essa informação também, esse já é um grande problema. Então, vocês já pararam para pensar, inclusive, como que o que vocês falam, o tom de voz de vocês,
Isso pode causar alguma coisa? Então, assim, primeiro, falando de uma comunicação técnica, já que a gente sai da faculdade só pensando em técnico, falando de uma comunicação técnica, para o plantão da gente conseguir fluir bem, a gente precisa saber comunicar. E a gente delega as coisas, a gente é o enfermeiro que organiza e que prioriza as ações dentro da área. Então, é exatamente isso. Segundo, Fernanda, além disso, se você é aquela pessoa que principalmente almeja aí um cargo, né, de crescer na carreira vertical, comunicação é fundamental para você. Primeiro, que você não está lá conversando com criança. Então não adianta, gente, achar que só porque você fala doce que vai dar bom. Que não vai. Dependendo da equipe, a equipe quer que você dê uma puxadinha. É necessário também. Então, você precisa ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, mas ao mesmo tempo muito cuidado com a forma que você fala, porque às vezes se você for direto demais, algumas pessoas podem encarar isso como uma atitude rude, uma forma rude de falar. Então, cuidado um pouco com isso. A equipe, ela precisa de uma boa comunicação. Então, imagina, gente, vocês chegarem num lugar onde todo mundo se comunica abertamente, onde as coisas fluem. Então, muitas vezes, para quem já está trabalhando na área, mas eu nem falo da área, eu falo de qualquer lugar, gente, isso acontece na família da gente, né? Quando começa a ter muito zoom, comunicaçãozinha aí paralela e não ter algo claro, é onde começa a fofoca, é onde começam a criar as coisas. Então, gente, a comunicação clara é o primeiro ponto. Primeiro, para um bom andamento do plantão, porque mostra o quanto você sabe delegar, o quanto você sabe passar informação. O enfermeiro, ele é educador da equipe, ele é educador do paciente. Então, a comunicação clara faz com que o paciente, a equipe, o familiar, eles entendam de uma forma melhor isso, tá? E também, sendo uma pessoa mais assertiva, falando claramente, entendendo o papel do outro, você demonstra outras habilidades relacionadas a isso que eu vou abordar daqui a pouco, tá? Mas isso mostra o quão você está preparado, sim, para assumir o seu cargo, enfermeiro, de líder daquela equipe, daquele plantão. Mas o quanto você está preparado em levar isso à frente e não, às vezes, ficar com conversinhas paralelas. Tendo uma boa comunicação eficaz, inclusive, te facilita muito a relação do feedback, que você vai ter que dar para a equipe ali constantemente. Ou para a equipe, ou para uma pessoa individual, enfim. Então, vamos lá, como exercício de vocês que estão aqui assistindo, ou quem vai assistir depois o que já está gravado, começa a prestar atenção um pouco na forma como você se comunica. Você é aquela pessoa que gosta de deixar claro o que você pensa? Você consegue olhar para o outro e entender se ele entendeu o que você falou, ou você é daqueles que fala assim, bem, a minha parte eu fiz que foi falar. Se ele entendeu ou não entendeu, não tem nada a ver com isso. Pensa se a gente fizer isso. Quantas vezes a gente dá alta para o paciente vai para casa, e aí ele vai ainda com algum planejamento terapêutico, né, de medicamento e tudo mais. Isso acontece muito quando ele vai com um dispositivo, vai lá com acesso, com um pique. E aí você educa, ou com uma sonda, e aí você educa e de repente ele vem 2, 3 dias depois com complicações naquele dispositivo ou naquela terapêutica. O que isso significa? Mas eu eduquei, tá lá, o plano terapêutico dele, assinado inclusive por ele, sim. Mas em que momento você conseguiu entender se ele entendeu para ele cumprir? Não, mas isso não é minha parte. Sim, isso faz parte da comunicação. É o além do falar, é o quanto a pessoa entendeu. Porque se a pessoa não entendeu, significa que eu não soube me expressar e falar com ela. Independente da melhor intenção que você tenha. Raquel colocou que a enfermagem tem muito disso e me disse. Tem, Raquel. Infelizmente tem pra caramba mesmo. Talvez porque tem muita mulher. Porque a gente sabe que somos competitivas, né? Mulher é competitiva, muito mais que homem. Mas tem sim, infelizmente. A enfermagem é muito desunida. Acho que por isso que a gente ainda não conseguiu um lugar muito melhor da forma como a gente merece. Exatamente por isso. Tem sim, você tem toda a razão. Nossa, gente, hoje tá muito seco. E aí minha garganta começa a coçar. Então,
vamos lá, como exercício hoje, vamos parar para pensar como que a gente fala, qual é o nosso tom de voz, né, o que a gente está demonstrando por aí. E aí, a próxima habilidade socioemocional é uma habilidade que geralmente todo enfermeiro fala que tem na entrevista, porque ela é bem inerente à nossa profissão, que é a empatia. A empatia é uma palavra muito bonita, e falarmos uma linguagem clara para as pessoas leigas. Eu já contei isso numa live, mas daqui a pouco eu volto na empatia. Mas eu vou contar novamente, porque essa foi uma história que me marcou tanto. Quando eu trabalhava na UTI do Hospital São Paulo, aqui da Unifesp, vou falar lá, mas não vou falar com quem que eu estava. É um hospital escola, tem muito residente e tal, mas eu não estava passando visita com residente, muito pelo contrário. Era um médico bem experiente, mais velho que eu, e a gente estava passando visita no momento que estava tendo a visita dos familiares. E era um paciente jovem, na época, gente, eu acho que ele devia ter uns 20 anos, mais ou menos, era um acidente automobilístico, múltiplos traumas, assim, ele estava extremamente grave, trauma cranioencefálico e tudo mais, droga vasoativa muito alta, muito acima do limite terapêutico, já estava entrando em falência renal. Enfim, nós como profissionais da saúde, a gente já sabia que o prognóstico dele era muito complexo e estava meio que reservado. E aí, quando o médico foi falar com a mãe, ele começou a falar assim, olha, o seu filho está sedado, ele está monitorizado, como se ele estivesse passando plantão. Está sedado, está monitorizado, está com droga vasoativa acima do limite terapêutico, está em ventilação mecânica, a FI está super alta, o PIP também. Funções renais estão ruins. O balanço hídrico dele está extremamente positivo. Aí ela ficou parada, olhando, e ela era muito humilde. Eu lembro até hoje dessa cena. E aí ela falou assim, ela estava achando bonito, gente, ele falando esse monte de palavras. E aí ela falou assim, tá, doutor, quando ele parou de dar o discurso dele de evolução médica. Ela falou, tá bom, doutor, mas me fala, meu filho vai ficar bom? E aí ele, com todo o tato dele, médico, né, assim, que ele estava tão, acho que, habituado só a usar termos, ele não foi preparado, gente, assim, eu vou contar para vocês como foi, mas não adianta a gente tacar pedra, porque também são pessoas que não são preparadas para isso. Aí ele virou e falou assim, não, seu filho vai morrer. Naquele momento, as pernas da mulher, ela ficou mole, se a gente catou ela, ela quase caiu no chão. Então, assim, é isso é a comunicação. Ele não soube nem o primeiro momento, né, fazer, ele poderia ter chamado ela de canto, encostado ela num canto, começado a falar, seu filho está muito grave, a gente está fazendo de tudo, mas enfim, essa foi a comunicação. Ele foi da comunicação médica à comunicação extremamente clara, diretiva e racional. Mas ele não teve essa soft skill que eu ia entrar agora para falar. Coitada, a Sil, ela não entendeu nada mesmo depois, quando ela entendeu e caiu na real. E realmente acho que o filho dela foi a óbito 1 ou 2 dias depois, tá? Ele não tinha empatia. Então é isso. Empatia é uma palavra muito bonita. Todo mundo fala que tem em entrevista. Nossa, é de praxe a gente vê isso. Mas realmente a gente precisa entender se às vezes a gente tem compaixão ou se às vezes a gente tem realmente empatia, né? Então é isso. Realmente você pratica a empatia no seu dia a dia? Ou você é aquele que você está entrando para tomar um café, toca a campainha e aí o paciente fala assim, não, sabe o que é que eu tô morrendo de vontade de fazer xixi, você não podia trazer o papagaio para mim? Aí você fala, não, tá bom, eu já tô indo, eu vou pegar. Aí fecha a porta, você vai lá tomar café para depois você dar o papagaio para ele. Você já ficou com vontade de fazer xixi? É bem ruim, né? E é isso que a gente vê. Se você ficar 5 minutos num posto de enfermagem, é isso que você vai ver, infelizmente. E é a mesma pessoa que fala que é empático. E aí ele não atrasa 5 minutos do café dele para dar o papagaio para o paciente que está com soro na veia, recebendo bastante ml e morrendo de vontade de fazer xixi. Mas esse paciente ele fica esperando. A Sil falou que geralmente os médicos são mais frios.
nessas situações e nós mais sentimentais. Eu acho que é um pouco de formação, Sil. A enfermagem está muito voltada ao cuidado. E o cuidado, ele já traz um pouco essa questão mais corpo a corpo mesmo, mais toque, né? O médico realmente ele não tinha até então na sua formação. Hoje em dia ele tem mais preparo psicológico do que se tinha antigamente. Raquel colocou que alguns até merecem receber pedradas porque não tem empatia mesmo. A mãe dela morrendo de câncer e o médico gritava para ela e para as irmãs que ela iria morrer e não adiantava fazer nada. É isso. E aí a empatia supondo nesse caso, Raquel, do médico, é muito mais com vocês até do que às vezes com a sua mãe. Talvez sua mãe nem esteja mais num momento tão cognitivo forte, mas vocês estavam. E vocês só precisavam de acolhimento. Vocês sabiam que a mãe ia morrer, né? A gente só precisa de acolhimento. É isso, ninguém tá falando... Óbvio que a gente quer milagre, é óbvio que a gente quer a cura, mas a gente também tem o nosso lado racional, a gente sabe que não tem como, olhando ali. O que a gente precisa realmente é de acolhimento. Então assim, vocês estão dando exemplos muito além, mas eu dei o exemplo do papagaio, mas isso, gente, acontece constantemente. Há uns anos atrás, eu tenho 3 hérnias na coluna. E há uns anos atrás, uma delas, assim, elas são operáveis, só que os médicos não querem muito pensar, porque eu sou mais nova pensando para operar a hérnia em coluna, né? Eu tive uma crise muito grande, onde eu tentei controlar com analgésico em casa, não rolou, eu não conseguia andar. Enfim, eu cheguei no pronto-socorro e eu nunca tinha tido uma dor, eu não tinha a posição que eu ficava. E aí eu lembro que eu tava com muita dor, me perguntaram, de 0 a 10 quanto? Eu falei 10. E aí depois eu vi que anotaram 6. Era um hospital que eu trabalhava, tá, gente? Por isso que eu vi, eu entrei no meu prontuário, inclusive, depois. E eu trabalhei nesse hospital uns anos atrás, e aí eu fui conversar com a minha colega, que era a gestora do pronto-socorro. Eu falei, fulana, poxa vida, gente, eu internei pra tomar morfina, só pra vocês terem uma ideia de como realmente estava ruim. Porque nenhuma outra medicação acabava sanando. E aí ela falou, ai, Fernanda, que dor, é muito, né? Tem gente que simula, então como que a gente vai acreditar que era 10 mesmo? Então é isso, gente, é a empatia. Então começa a pensar, né? Pensa no momento, então agora, pra gente refletir, que alguém foi empático com vocês, colega que apoia a gente em dia difícil. Então, supondo no caso da Raquel, que teve a mãe com câncer, poxa, se você chegar numa unidade, você tiver um paciente, talvez que pareça um pouco sua mãe, com a mesma doença da sua mãe, isso vai voltar o quanto a gente precisa, às vezes, de um apoio de um colega que fala assim, não, deixa que eu entro, deixa que eu avalio, talvez isso não é para você agora, não é o seu momento. Então, assim, a gente precisa, tanto com o paciente, mas a gente também precisa ser empático com os nossos colegas. Eu lembro que, mudando um pouco, mas falando de empatia, há um tempo atrás, as pessoas falavam assim, o que você quer pedir da nutrição? Você quer um suco, não sei o quê. Gente, alguém já entrou numa nutrição hospitalar? É uma linha de produção. Aí, às vezes, esses pedidos extras que entram, eles detonam uma linha de produção. Né? E realmente, dependendo do momento que você está, você não pode parar para fazer exatamente aquele pedido naquela hora. Aquele pedido, ele vai demorar, sei lá, meia hora para ele ficar pronto. Por quê? Porque se eu parar a linha de produção, eu vou deixar um monte de almoço, um monte de café, um monte de jantar sem fazer. E aí a gente começou a perceber uma guerra entre a enfermagem e a nutrição. Porque a nutrição sempre atrasa, porque não sei o quê, porque a enfermagem é um horror. E aí começava um notificar o outro, até que a gente começou a levar a enfermagem para dentro da cozinha. Vem cá, vem conhecer onde guarda, vem conhecer todo o processo. Na hora que você liga, olha o processo do jeito que é. Porque é muito sério, tem que conferir se o paciente realmente pode. Imagina se o paciente simular que é o enfermeiro e ligar lá na copa. Porque, gente, os crônicos fazem isso, tá? E aí pensa que ele é diabético, mas ele vai lá pedir um sorvete. Se eu na hora não parar, não entrar no prontuário, checar e tudo mais, isso pode acontecer. Aliás, isso acontece. Então, assim, a gente precisou fazer um movimento desse. Boa noite, Lourdes. A gente precisou fazer um movimento desse para a gente mostrar a empatia. Para a partir daquele momento as pessoas falarem assim, nossa, não, eu sei que se eu ligar agora, olha, eu sei que você está com muita vontade de tomar o seu suco de abacate agora, mas ele vai demorar uma média de 40, 50 minutos, porque é o tempo da nossa solicitação lá para nutrição. E pronto, eu fui empático com o meu colega lá da nutrição, porque não é o balcão de padaria, gente.
E tem processos também. E é isso que a gente tem que entender, inclusive dentro do nosso plantão. Então, quando a gente traz situações, né, quando o recrutador te pergunta alguma coisa, como que você praticou empatia no trabalho, traga situações como essa. Como que você é empático ali? Porque às vezes, se você não for empático com seu colega, você não vai ser empático com ninguém. Então, pensa nessa pergunta. E aí, já que a gente está falando de empatia para o colega, boa noite, Luciele. Eu vou entrar em trabalho em equipe, que é mais uma habilidade socioemocional que é avaliada. E essa é muito avaliada, principalmente em dinâmica. Estou dando uma informação de ouro para vocês. Se existe uma habilidade socioemocional super avaliada em dinâmica, é trabalho em equipe. E aí é muito difícil a gente equilibrar os pratos e tentar entender o que o recrutador mais quer. Então é o seguinte, gente, nenhum enfermeiro é uma ilha. O nosso campo de trabalho, a nossa equipe, ela é tudo. Você não é sozinho, tá? Você não é sozinho. Esse negócio de eu faço o meu e se o outro não fez, né, deixa pra lá, o problema é dele. Isso acontece muito quando a gente está falando, às vezes, de uma unidade grande, que às vezes o enfermeiro ele divide os lados, né, das unidades. Poxa, mas às vezes calhou de você ter um código, você como enfermeiro, e você tem que evoluir o mesmo número de pacientes que seu colega tem. Só que o dele eram pacientes mais tranquilos, ele não teve código e tudo mais. Então, e você ficou lá num código amarelo um tempão lá junto com o hospitalista, lá no paciente. E aí você não conseguiu evoluir todos os pacientes. Ah, dane-se. Eu dividi, a minha parte eu fiz. Tchau. Não. Eu lembro, numa UTI que eu trabalhei, na minha época de assistência, era uma UTI e 2 semi-intensivas. Ficava uma enfermeira em cada canto. Eu geralmente ficava na UTI e um colega meu numa semi e uma colega na outra semi. A gente tinha um pacto, gente, assim, ninguém ia embora enquanto o outro não acabava. Então a gente acabava e ia um ajudar o outro. Exatamente por isso. Se fosse para sair cedo, saía todo mundo. Se fosse para sair tarde, saía todo mundo também. A Lígia falou que cada dia sinto que devemos mudar o comportamento de como tratar o outro, porque vejo muita falta de empatia dentro da saúde, coisas básicas. Isso mesmo. Pessoas sem preparo para lidar com o público. Exatamente isso, Lígia. Você foi perfeita na sua colocação. Perfeita mesmo. Porque é exatamente isso. E aí, Lígia, pouco importa neste momento, né, a questão técnica. Porque muitas vezes o que a gente precisa não é só isso. O nosso dia a dia, do enfermeiro em especial, eu não estou falando, o técnico de enfermagem, ele também precisa de muita habilidade socioemocional. Porém, ele equilibra muito, 50-50, entre a habilidade socioemocional com a habilidade técnica. Se eu não falar que ainda a habilidade técnica fica 60-40, porque ele está sempre operacionalizando muitas questões técnicas. Agora, o enfermeiro não, é conflito em cima de conflito. Então, realmente, se a gente não mudar o comportamento, não adianta a gente. O que nós queremos ser? Né? O que diferencia você da equipe? E aí, gente, eu não estou desmerecendo a equipe técnica de enfermagem, não é isso. Mas cada um tem que saber fazer muito bem a sua função. Porque se você, enfermeiro, não souber fazer muito bem a sua função, né, com muita habilidade socioemocional, de trabalho em equipe, de empatia, de comunicação, é exatamente isso. Você não vai conseguir gerenciar a sua equipe. Aí a sua equipe técnica não vai conseguir desenvolver as habilidades técnicas da melhor forma. As nossas aulas de dinâmica, a gente aborda exatamente isso. E todos os exercícios de dinâmica que a gente coloca, é o quanto você está sendo avaliado em relação a isso, porque esse é o seu dia a dia. Então, gente, o trabalho em equipe ele vai muito além de um ajudar o outro. É sobre colaborar, é sobre compartilhar conhecimento. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu, com mais a equipe da ODS e mais as 30 pessoas que eu estou vendo aqui que estão online, que eu estou muito feliz com isso. Ô, Sandra, tá sofrendo com a internet, mas sabe que hoje tá embaçado mesmo a internet, viu? Gente, o que eu tô fazendo hoje aqui com vocês é um trabalho em equipe, eu tô desenvolvendo vocês. Eu tô dando um pouco da minha experiência para vocês,
né? Claro que não dá, são 18 anos, é muita experiência para passar em uma hora de live. Mas eu tô aqui dando para vocês um pouco da minha experiência. Isso é compartilhar conhecimento, é saber lidar com as diferenças do outro. E isso faz muito da gente. Então, assim, às vezes a gente vê, gente, assim, eu fico possessa com essas coisas. Aí fala assim, fulano às vezes tem uma habilidade muito boa e tem outra mais ou menos. Aí você fala assim, ele não gosta, supondo, ele não gosta de dar banho no leito, pois eu vou deixar ele com o paciente de banho no leito, azar dele, precisa fazer. Poxa, se todo mundo da equipe, porque às vezes tem gente que gosta mais de dar banho no leito do que banho por aspersão. Eu sou uma das. Eu preferia 1000 vezes dar um banho no leito, adoro. Se tem gente que, por que você fazer? E, gente, isso faz parte do enfermeiro, e isso faz parte de trabalho em equipe, e isso faz parte da visão da equipe também. Então, as melhores equipes de enfermagem que eu já vi e que eu já trabalhei são aquelas que todos se apoiam e todos aprendem junto. Eu lembro de uma equipe que eu trabalhei na UTI, que a gente, uma vez por semana, a gente se reunia 15 minutinhos, sabe? 15 minutos, porque a gente tem tempo de fofocar 15 minutos no café. E a gente fazia o café e fofocava, mas a gente se reunia 15 minutos, às vezes pra gente discutir um caso legal. E um aprendia com o outro, às vezes a gente contava o caso um do outro. A Lídia colocou, vejo da pessoa que está ali na frente, na frente, a secretária tratar o paciente quando chega com sua dor. Que eu como enfermeira não sei o tamanho da sua dor, temos que trabalhar mais isso na saúde. A dor é realmente, tanto é que ela é considerada hoje como um sinal vital. O recrutador percebe claramente, né? A Daniela tá falando assim, e o recrutador, ele percebe o quanto a gente, sabe, se a gente não souber dar um caso muito bem elaborado, ele sabe que você é o tipo de pessoa que banaliza a empatia, tá? Ele sabe muito bem. E aí, agora falando de trabalho em equipe, gente, dentro do que eu falei para vocês da dinâmica, o que é muito importante dentro da dinâmica é o quanto eu sei me colocar. Então eu sei, dentro de um trabalho em equipe, ser proativo, mas não ser o cara que só sou eu e não respeito o outro. Então assim, ela fez uma pergunta ou ela quer alguém ali como líder do grupo, você dá aquela olhada, você vê que tá todo mundo inseguro e eu quero, então tá bom. Então assim, eu não saio atropelando todo mundo, eu me posicionei, eu me coloquei, eu vou representar o grupo, mas até então no debate a gente tá ali um ouvindo o outro, eu tô ali entendendo, então na hora que a outra pessoa tá falando, eu estou prestando atenção. Eu não vou desmerecer o que o outro está falando. O recrutador, ele olha muito trabalho em equipe, nas dinâmicas, às vezes quando a outra pessoa está falando, as caras e bocas que as pessoas fazem, porque fazem, gente, fazem. Então isso é muito ruim. E aí você fala assim, por que eu vou aprovar essa pessoa que na dinâmica ela está desmerecendo o colega, imagina o que ela vai fazer ali dentro da unidade. Eu tinha um colega, enfermeiro, e que ele falava assim para a equipe de enfermagem, ele falava assim, estão me avisando que faltam 10 minutos. Ele falava para a equipe de enfermagem, eu sou enfermeiro, porque eu e minha colega a gente ralava, e aí a gente ia ajudar nos banhos, nas trocas e tudo mais, porque nesse momento você vê pele, você vê um monte de coisa. E aí ele falava, não, eu estudei e não vou fazer isso não. Então assim, gente, não seja enfermeiro dessa forma, né? Trabalhe em equipe, porque a sua equipe é o seu reflexo. E se você fala mal da sua equipe, é sinal que você, enfermeiro, não está sabendo liderar muito bem, ou não sabe o que fazer com ela. Olha, tá chegando bastante. Isabel falou que chegou agora, chegou mais tarde. E a Flavinha, setores fechados são os melhores para moldar o trabalho em equipe. Eu sempre fui de UTI, né, Flavinha? Trabalhei bem pouco em centro cirúrgico também. Mas ele acaba sendo mais fácil mesmo. E Gu falou que adora assistir minhas lives, parabéns. Hoje realizo processo seletivo e seus ensinamentos auxiliaram muito em como conduzir e avaliar o candidato. Ah, que beleza, ficou muito feliz. Os outros é que tem que ficar espertos agora. Ô Gu, só te falo uma coisa, que você com certeza tá aqui, do meio que eu falei, pra cá. Infeliz
é quem estiver daqui para lá e que não está prestando atenção, né, nos ensinamentos e em tudo que vocês podem sugar. A gente precisa sugar das pessoas, gente. É isso aí, a gente tem que ser sanguessuga. Então, trabalho em equipe, seja sempre a primeira a estender a mão, oferece ajuda para o colega, compartilha uma dica, ensina, faz muito bem. Eu falo que hoje eu só estou aqui porque eu tive muitas pessoas que não me estenderam as mãos, mas eu tive pessoas especiais que fizeram isso assim para mim. E isso é muito importante e por isso que eu estou aqui. Então pensem em que momento que vocês podem usar. E aí eu estou finalizando, gente, já com mais uma habilidade socioemocional que é a resiliência. E a enfermagem não é para os fracos, a enfermagem é para os fortes. E talvez seja por isso que a gente vê um povo assim, às vezes você fala, meu Deus, nem parece enfermeiro, né? Porque enfermagem é para os fortes. A gente tem que liderar a equipe em situação de estresse, a gente tem que avaliar o paciente em situação de estresse, a gente tem que se comunicar em situação de estresse. E tudo isso a gente precisa de resiliência. E aí o que é ser resiliente? É o quanto a gente consegue se recuperar facilmente. Facilmente não, rapidamente, né? Porque às vezes lá por dentro a gente ainda está, mas em situações difíceis. Exatamente, em situações difíceis a gente enfrenta todo dia, nós somos gentes que cuidamos de gente. E como que vocês lidam com esse desafio? Então, resiliência não é uma habilidade comum, os recrutadores sabem disso. É uma das mais difíceis da gente ver e a gente busca isso muito nos profissionais. Porque eu já vi gente que em situações de estresse, no plantão, catou a bolsa e saiu. E no dia seguinte teve a coragem de voltar, porque eu não teria. Não era comigo, gente, eu sou muito legal, mas assim, esse tipo de coisa não dá. Sabe por quê? Porque o cara que está deitado na cama não tem culpa disso. E a gente está lá porque nós somos pagos e nós estamos por eles. Propósito. Esse é o nosso propósito. E é por isso que no modelo ADS eu trabalho o propósito em primeiro lugar, em segundo lugar o autoconhecimento. É exatamente isso. Obrigada, Isabel. Isabel colocou que ganha muito ouvindo. Obrigada, agradeço. Então pensem para a gente trabalhar a resiliência, um momento muito difícil que vocês passaram recentemente. Como que vocês lidaram com isso? O que vocês aprenderam com isso? Em quanto tempo vocês se recuperaram? No modelo ADS a gente aplica nas pessoas o teste de resiliência, exatamente para a gente ver o quanto você se recupera mais rápido em relação a isso. E a resiliência, às vezes, vem em formato de pergunta, e geralmente isso vem nas entrevistas, do tipo, me conta alguma situação difícil que você venceu e como que você saiu disso. Ou, às vezes, vem em estudo de caso mesmo. E é dessa forma que o recrutador te avalia. Então, já vai treinando, porque essa pergunta é certeira que vai acontecer. Pessoal, o que eu tenho para passar para vocês diante disso, né? A gente está chegando nos 5 minutinhos finais. Invista em vocês. Invista no conhecimento de vocês. Quer que seja técnico, quer que seja socioemocional. O técnico vai chegar uma hora que você vai manipular, isso já vai ficar bem embutido em você. O socioemocional é algo que todos os dias, olha minha amiga Cacá Limoeiro, não é fácil entender o momento de estresse, como endereçar, é isso mesmo. Gente, uma grande enfermeira aí, ó. Então, invista em vocês, de verdade, invista no conhecimento de vocês. Se tem uma coisa, o meu pai, eu não sei se meu pai continua aí, mas se tem uma coisa que meu pai sempre fez, que sempre falou pra mim, pro meu pai e minha mãe, é que se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, eu continuo estudando, né? Já falei pra vocês que exatamente daqui 2 semanas eu vou estar defendendo meu mestrado, então é mais um pontinho, um mestrado em enfermagem, uma certificação de qualidade de enfermagem, e é isso. A gente tem que buscar estar à frente, supondo a minha dissertação é algo inédito no Brasil, né? Então é um dos primeiros trabalhos ali práticos mesmo falando sobre o Magnet, e é isso, a gente precisa
literalmente investir na gente, investir na carreira. Então não se sinta sozinho e mais uma vez eu falo para vocês, está fixado ali. Semana que vem vocês vão ter essa possibilidade. Então, a Lígia falou, obrigada, a primeira vez que você está aqui comigo e gostou, obrigada Lígia, adorei a sua participação, foi muito legal, aliás foi fundamental de todos vocês hoje, foi muito importante. E semana que vem, gente, então assim, pra quem fala, Fernanda, eu não tenho dinheiro, Fernanda, eu não consigo assistir ali na hora, Fernanda, você tá em São Paulo e eu tô no Pará. Gente, vai estar gravado, o link vai estar lá, você vai poder assistir a hora que você quiser, durante esse período que nós vamos deixar aberto, que também não dá pra deixar ali, né, pro resto da vida, e é gratuito. E a gente vai abordar o certo e o errado, aliás, o errado e o certo, e agora eu vou estar falando isso, vocês vão ficar curiosos, o porquê do errado e o certo no processo seletivo. Então aproveita a oportunidade, suga dos profissionais que estão em volta de você, que você admira. Eu tô aqui exatamente para isso, para ser sugada. Então, o modelo ADS, enfermeiro contratado, o link tá ali, copia o link, coloca no navegador. Tem que entrar no WhatsApp. Vocês precisam entrar na comunidade WhatsApp, a gente tá com a comunidade, ela tá até dando uma travadinha de tanta gente que tem, tá grande mesmo a comunidade, tá? Exatamente por isso, mas a nossa comunicação vai ser exatamente pelo WhatsApp, tá? O link porque a gente vai colocar o link ali, é o momento da gente divulgar para quem realmente valorizou a gente, tá aqui com a gente, se inscreveu, preencheu o formulário e tá ali aguardando. Então é de primeira mão para quem estiver ali na comunidade, aliás, de primeira e única mão para quem estiver ali na comunidade. E aí vocês vão aprender os erros e como corrigi-los no processo seletivo, tá? Então, muito obrigada, Sil, obrigada, Ana, todo mundo, gente, agradeço. Então não se sinta sozinho, eu quero que vocês saiam daqui dessa live hoje comprometido em trabalhar todas essas habilidades todos os dias, pensam em cada habilidade, pensam na pergunta do recrutador que eu falei para vocês e como que vocês vão responder. E cada um, gente, tem o seu jeito de responder para o recrutador. Lembra quando eu falo do DISC para vocês, que é o perfil, o autoconhecimento, o perfil? A Danila que está aqui do lado, a Danila, ela é eu sou mais influente. De todos os perfis eu tenho influente e em segundo lugar dominante. A Danila é super dominante, assim, dela é bem... Nós temos perfis diferentes de responder. Então uma pergunta tem vários tipos de resposta. A resposta é sua. E a gente como recrutador, o que a gente quer avaliar é exatamente o quão autêntico você é na resposta. Você não é um robô. A gente está perguntando para essas pessoas todas que estão aqui. Então, cada um vai ter um jeitinho, cada comentário que vocês fizeram, gente, cada um tem um jeitinho diferente de falar. Então, é exatamente isso, tá? É isso que a gente busca. E, dependendo da pessoa e dependendo da vaga, ela se encaixa melhor naquele momento, na vaga que a gente tem. Às vezes por conta da equipe, às vezes por conta do tipo de trabalho, às vezes por conta do tipo de paciente. Então, é isso que a gente busca em processo seletivo. E aí, se vocês forem assertivos na busca de vaga, no currículo e na forma de comunicação, dá certo, tá bom? Tá todo mundo aqui, Simone, eu não te conhecia ainda, algumas pessoas eu já conheço bem, obrigada Simone, Edna, bem, Aninha, Cacá Limoeiro, minha grande amiga, é isso mesmo, diga claramente onde você quer chegar, é isso aí. Gente, um grande beijo pra vocês, vejo vocês semana que vem, então, modelo ODS enfermeiro contratado, tá? Então, entrem lá. E vão me dando feedback da aula, que para mim também é muito importante. Eu também estou em constante aprendizado. Tchau, boa noite.